uma subcelebridade famosa, quem? Né? Declarou no Jovem Pan Morning Show que o Elvis só fez sucesso por ter sido um branco que roubou a cultura e calou a voz dos artistas negros. Eu quero deixar claro que se você for favorável a esse tipo de posicionamento, se prepare, que você vai receber uma verdadeira aula. Caso contrário, sem problema algum. Tá? Conhecimento nunca é demais. A Negrali, eu não posso mais chamar de Negrali de subcelebridade, porque tem negra no nome. Vamos pegar negro, sub, vamos chamar... Não, Capitão Lobato não pode, que já é o Fernando Holliday. Vamos chamar de quê? Escrava, amante na casa branca, alguma coisa assim, mas dança. Enfim, a Negrali, ela demonstrou uma total falta de conhecimento sobre a história musical americana e também sobre o próprio Elvis. Tá? Eu já falei isso 300 caralhadas de vezes. O Elvis era lixo branco na escala sociocultural americana. Traduzindo, ele estava abaixo de um negro, ele era um branco miserável. Só para deixar um pouquinho mais claro aqui, o cara era tão pobre que o que ele comia de comida em um mês, eu como em menos de 3 dias. Só para deixar claro. Enfim, ela fez declarações do tipo, para que vamos colocar o Elvis, para que vamos colocar esse negro se temos o Elvis que canta como um e é branco? O Elvis fez sucesso e calou a voz de muitos cantores negros e coisas desse tipo, desse nível. A questão do discurso de aceitação de diferentes culturas por povos não pertencentes a ela, eu vou deixar mais para o final do vídeo. Né? Voltando ao Elvis. Pela lógica dela, ele se apropriou da cultura dos negros. Olha só, não é segredo para ninguém que o Elvis foi totalmente influenciado pela cultura negra. O cara vivia em Memphis, que verdade seja dita, seria só mais uma cidade caipira do sul dos Estados Unidos se Graceland não ficasse lá. Mas enfim, o cara passou praticamente a vida inteira em Memphis. A paixão dele pela música se deu por 2 fatores: coral de igreja e influência negra. Para ficar mais claro, o cara comprava roupas na Beale Street, que era uma 25 de março americana, só que para negros. E só para explicar também, em 1954, quando a primeira música do Elvis foi lançada na rádio, ninguém sabia como ele era. Ninguém sabia. O tom de pele, não pode mais falar tom de pele. Ninguém sabia a etnia dele. Ninguém sabia como ele era fisicamente. Se ele era alto, baixo, gordo, magro, ninguém sabia. O pessoal teve o primeiro contato com ele, passou a adorar ou odiar, única e exclusivamente pela voz. Até mesmo eu. Quando eu tive meu primeiro contato com Elvis, foi apenas por música. Eu gostei dele pela voz. Assim como eu gosto dele pela voz até hoje. A aparência dele, foda-se, eu tô cagando pra isso. Ele era cantor e ator, não era modelo fotográfico. Todo mundo que se tornou fã dele naquela época foi única e exclusivamente pela voz. Só depois que ele foi pra televisão. Mas enfim, e também não é segredo pra ninguém, tá? Foi graças a ele esqueci o nome da... que a Sun Records, ela conseguiu ficar bem conhecida dentre a população de negros que eram cantores, porque foi essa gravadora que começou a dar espaço para eles serem lançados. Tudo graças ao Elvis, que sempre divulgou um enorme carinho e idolatria pela música negra. Esse discurso demagógico, de que ele calou as vozes negras e só fez sucesso por ser homem e branco, ele pode ser desfeito com apenas uma informação. Para quem sabe, para quem procura o mínimo do mínimo das coisas, tem um ranking muito bem conceituado sobre os, se não me engano, os 100 maiores artistas de todos os tempos. O Elvis ficou em terceiro. Oh meu Deus, ele ficou em terceiro porque ele é homem branco. Tá, tudo bem, pode até ser, mas ele ficou atrás de Aretha Franklin e Ray Charles. A primeira colocada era uma mulher negra e fora de qualquer padrão de beleza da época. O segundo colocado era homem, negro, e esse sim pertencia a uma verdadeira minoria, porque ele era cego. Se alguém quiser falar de verdadeiras minorias comigo, eu estou à disposição. E para quem diz que o Elvis foi aceito de imediato pelo mundo todo, porque ele era branco, só cantava para elites, e até mesmo que ele era racista, como disse um colunista do Washington Post, eu vou citar alguns fatos aqui. Tá? Eu vou ter que dar uma lida porque eu não lembro de todos eles. Na primeira apresentação dele em Las Vegas, a recepção dele foi totalmente fria, chegando até mesmo assim indiferente por parte do público. A União Soviética, na época, chegou a declarar o Elvis como inimigo público número 1 deles. Como se ele fosse uma armação americana para fazer com que os jovens soviéticos ficassem descontentes com a cultura deles. O Iraque
O Iraque mesmo, o Oriente Médio. Né? Proibiu o nome Elvis de ser citado em qualquer meio de comunicação. O Egito proibiu as músicas do Elvis, mas esse foi por outro caso, né? Porque os médicos diziam que os movimentos que ele fazia nas danças que os jovens imitavam prejudicavam a coluna. Tá. O México, país do Chaves. O México proibiu o Elvis de pisar no país com medo do tumulto que as fãs poderiam causar, entendeu? E, cara, pra você ter ideia, ele era tão racista, assim, tão apoiado por grupos extremistas, né, que também queriam a extinção dos negros, roubar a cultura dos negros, que a Ku Klux Klan é essa mesmo, da supremacia branca, poder branco, white power, né? Ela fiscalizava todos os bares, lanchonetes, cafeterias do sul dos Estados Unidos para saber se tinha algum disco do Elvis lá, e se tivesse, eles tiravam e quebravam, ou queimavam. Tá? O próprio Frank Sinatra disse que o Elvis e todos os fãs dele eram nada mais nada menos que arruaceiros imbecis. Sobre a apropriação cultural e até mesmo o fato dele ser racista, que tanto falam, eu canso de desmentir isso aí, já fiz inúmeros artigos sobre isso. Eu vou citar outros fatos aqui. As backing vocals dele, as magníficas Sweet Inspirations, eu sempre... esse nome mesmo. Né? Elas eram negras, amigas dele, abriam todos os shows dele e recebiam inúmeros presentes e elogios deles justamente pelo talento. No Six State Comeback, ele foi contra os executivos da NBC porque eles não queriam que artistas negras ficassem aparecendo no especial de Natal daquele ano. O que o Elvis fez? Só de sacanagem ele foi lá e fez um bloco inteiro só com artistas negros. No Houston Astrodome, ele arrumou uma guerra quando um dos dirigentes não quis que as backing vocals fossem levadas por um motorista do local até o palco. Em uma outra ocasião, ele até mesmo chegou aí dirigindo para elas. Mas o melhor fato de todos, ele fica com o lendário Madison Square Garden. No show de abertura, ele ficou extremamente furioso com a falta de respeito do público quando ele descobriu que as backing vocals dele, quando estavam fazendo a abertura tradicional, foram vaiadas pela população ali presente, majoritariamente branca. Isso é que se vale de alguma coisa, né? Mas enfim, vale a pena citar. Foi feita uma verdadeira força-tarefa para ele subir no palco. Inclusive, elas tiveram que ir até ele e pedir para que ele não desistisse daquele e dos outros 3 shows. Mas aí tem uma coisa que eu acho engraçada. Por que esses ativistas podem berrar aos 4 ventos que Elvis, Marlon Brando, James Dean e afins só fizeram sucesso por ser brancos e exigem aplausos por esse tipo de discurso, mas eles taxam de racista e homofóbico qualquer pessoa que, assim como eu, diga que Pablo Vittar não faz sucesso e não é reconhecido pela voz, até porque ele não tem, e sim pelo fato de ser drag queen. Cadê a coerência? O engraçado é que esses mesmos que citam a apropriação cultural o tempo todo sempre apontaram o dedo pra mim dizendo que eu não me aceitava por eu ser fã de Elvis e usar um topetinho, e até mesmo me chamam de falso negro. Eu tenho que pegar meu certificado de autenticidade depois, né? Tipo, negro autêntico. Mas fazer o quê? A palhaçada começou, se eu não me engano, em 2016, quando uma menina, né, tem que falar aqui que ela era branca, né, estava num trem, se eu não me engano, com um turbante. E aí um grupo de outras moças negras, também de turbante, viram e foram questionar: mas você não pode usar porque isso é apropriação cultural, isso é uma ofensa à cultura negra e afins. Só que na presunção, que é muito comum a esses grupos, tá, de ativistas, na presunção eles sequer pararam para pensar que a moça só estava usando turbante por causa da quimioterapia dela, ela estava sem cabelo. E, aliás, o cabelo dela poderia fazer inveja na Rapunzel. Ela continua com o direito de usar turbante caso ela ache que fique bonita dessa forma. O que aconteceu com mulheres livres para escolher o que querem, meu corpo, minhas regras? A pessoa, quer dizer, andar pelada na rua para fazer uma manifestação, tudo bem. Agora, usar um turbante sendo branco, nossa, apropriação cultural, ofensa à cultura negra, Terceira Guerra Mundial. Faça-me o favor, né? Só pra constar, andar pelado na rua assim pra fazer manifestação é apropriação cultural com os indígenas, tá ok? Se vocês seguissem ao pé da letra esse discursinho demagógico, que é lindo de se falar, né? Se vocês fossem seguir ao pé da letra esse discursinho demagógico de vocês, só aqui no Brasil, a gente não poderia mais tomar chá, Coca-Cola nem pensar, ou poderia, né? Porque é pretinha também, mas aí poderia ser canibalismo líquido, não sei, né? Música clássica, nem pensar. Um carioca ouvir sertanejo, jamais. E por aí vai. A menos que a pessoa pertença e ou se declare
pertencente ao grupo sociocultural inventor de tal coisa. Cara, só pra terminar, eu não podia perder essa informação aqui não. Essa palhaçada toda começou por causa de uma branca usando um turbante, né? Foi mal o movimento negro, mas assim, turbante não foi invenção nossa não, valeu?